Graça e paz, irmãos. Queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Livro de Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos orar? Deus bendito e santo, graças te rendemos, Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome. Que bom, Senhor, podermos nos reunirmos na tua casa com o teu povo, num dia especial, Senhor, num dia que simboliza de alguma maneira um recomeço. Que o Senhor nos dê graça hoje à noite, nos falando ao coração e nos preparando para que possamos, meu Deus, planejar um futuro de forma sábia. Nós te rogamos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, inicia-se um ano novo. E é interessante porque não existem limites claros quanto a isso. Amanhã todo mundo vai acordar na mesma casa. Se tinha comida ontem, hoje vai ter amanhã, se não tem a mesma coisa. As pessoas serão as mesmas, as circunstâncias serão as mesmas. Desculpem. Alguns vão trabalhar, outros estão de férias. Eu, graças a Deus. Mas não existe uma mudança tão clara. Mas de alguma maneira, meus irmãos, as pessoas olham para essa data como sendo uma oportunidade. Uma oportunidade para promessas, uma oportunidade para resoluções, uma oportunidade para fazer planos. De alguma forma, meus irmãos, quantas pessoas estão planejando, sonhando, com expectativas para o ano que vem? Mas, meus irmãos, sonhar e planejar e não executar não faz a menor diferença. Na verdade, meus queridos, mais importante do que nós sonharmos com o ano que vem bom, nós precisamos traçar passos bem claros do que fazer o ano que vem. Caminhar no ano que vem de forma a executar aquilo que a gente planeja. Afinal de contas, quantos de nós aqui já não fizeram promessa de emagrecer e ganhar pelo menos uns 2 quilos? Eu pelo menos estou nesse rojão. 2025 era para ser o ano que eu ia ficar magrinho. Talvez 2026, quem sabe. Mas nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos compreender de que as Escrituras nos instruem a que precisamos ter claro diante de nós quais são os passos que nós devemos andar, os planos que nós devemos ter, e que em meio a todos os planos que nós fazemos, o Senhor nos convida a perguntarmos hoje como é que Ele quer que nós venhamos a trilhar o ano que vem. Como qualquer pessoa que ignora um mapa dentro de um carro e caminha despercebido para onde vai, não importa qual a velocidade que você vai correr o ano que vem. Se você está caminhando no caminho errado, você vai para o lugar errado, não tem para onde correr. Se você tem trabalhado com caminhos errados, você vai para o caminho errado, não tem para onde correr. A sabedoria, então, meus irmãos, não nasce necessariamente do erro, mas a sabedoria nasce exatamente quando nós buscamos nas Escrituras por onde trilhar os nossos caminhos e por onde caminhar nos passos que estão para
chegar. A Escritura, meus irmãos, e o livro de Provérbios em especial, é um livro que se propõe justamente a isso. Antes da dor, antes da ruína, antes do desvio, nos dá um caminho, para que a gente não fique batendo com a cara na parede, para que a gente não fique errando o tempo inteiro, para que a gente tenha clareza nos planos para que nós vamos executar no ano que vem. E é justamente sobre isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite. O livro de Provérbios é um livro interessantíssimo. É um livro que, como eu já falei no mês passado, não faz nenhuma citação de Moisés, não faz citação de Davi, não faz citação de libertação do Egito, não faz citação de praticamente ninguém que a gente conhece, a não ser Salomão. É uma coletânea, meus irmãos, de ditados, alguns desses ditados populares, alguns desses conhecimentos construídos por sábios. De alguma maneira, meus irmãos, esse livro inteiro é a própria sabedoria de Deus nos conduzindo, nos orientando. É a sabedoria que o Senhor resolveu preservar pela mente do sábio Salomão. Foi organizado justamente por ele. Os primeiros capítulos, pelo menos os primeiros 9 capítulos, você vai encontrar com detalhes, sabedoria de Salomão. Mas quando você chega no capítulo 10, de novo tem sabedoria de Salomão, que vai até o capítulo 22, mas com um formato um pouco diferente. Ele vai começando com diálogos, vem muitas histórias. Por exemplo, essa primeira parte agora, você vai encontrar muito o filho meu. O tempo todo é filho meu, como um pai dando instrução para o filho. Mas lá para o finalzinho você vai ter palavra de outros sábios, a partir do capítulo número 22, e o livro termina com 2 outros grupos de salmos, que são de 2 homens, de 2 reis, um deles Lemuel, com a mãe dele, dando instruções e assim por diante. O texto que nós acabamos de ler está no grupo dos provérbios, que nós chamamos provérbios de filho meu. Esses provérbios, meus irmãos, são instruções para filhos, não no sentido de um pai dando para um filho uma instrução como que é mais velho para ensinar o mais novo, não, mas é dentro do contexto da aliança, de que os pais instruíam os filhos no caminho em que devem andar, para que eles saibam exatamente como se comportar. Por isso, meus irmãos, que aqui, mais do que um pai ensinando um filho pequeno, é um pai eterno ensinando a cada um de nós, de forma que eu e você encontramos aqui instruções também de como caminhar. Qual é a ideia dele aqui? É nos dar estabilidade. Primeiro, no capítulo 2, ele estava preocupado com estabilidade moral. Aqui não, ele está preocupado muito mais com estabilidade na vida, uma espécie de serenidade na vida. Como conseguir uma vida boa, como conseguir uma vida mais tranquila. Como é que você vai caminhar de maneira que você tenha um tempo mais tranquilo na vida? É basicamente isso. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, sobre como caminhar sabiamente no ano novo. O texto vai nos dar 4 passos, meus irmãos. O primeiro passo está aí nos versículos 1 e 2. Ele começa nos instruindo que eu devo começar o ano guardando a palavra no coração. Olha como ele começa, versículo número 1. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. A ideia pedagógica aqui do filho meu, não esqueça dos meus ensinos, não é que ele está dizendo, olha, não se esqueça dos versículos, não se esqueça de decorar a Bíblia, alguma coisa desse tipo, porque esquecer aqui não tem nada a ver com o aspecto cognitivo, de lembrança, tem a ver com ignorância, com ignorar mesmo, com deixar para lá. A ideia dele aqui é, não abandone os meus ensinos, não deixe para lá, não simplesmente esqueça. Ele está falando no meio do pacto, e por conta disso ele está dizendo, não seja negligente com as instruções que o Senhor deu. Por isso que olha o paralelo, ele diz, não se esqueça dos meus ensinos, em seguida, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Note que ele coloca 2 grupos aqui, não se esqueça e guarde. O conceito de esquecer e guardar, então, tem a ver com atitudes, com comportamento. O que ele coloca aqui é que eu não posso viver a minha vida negligente com relação aos mandamentos do Senhor, mas pelo contrário, eu devo viver a minha vida atento aos mandamentos do Senhor. Por isso a expressão ensino e depois a expressão mandamento. Guardar não é simplesmente decorar, mas é no sentido de que eu vou colocar isso em prática. Por isso, meus irmãos, é a palavra funcionando no nosso dia a dia.
Saber versículo decorado é uma coisa importantíssima, mas se eu não consigo aplicar esses versículos no meu dia a dia, se eu sei o versículo certo, mas eu não consigo encaixar isso no dia a dia, eu estou esquecendo, eu estou simplesmente ignorando a vontade do Senhor. Ele está dizendo, busque instrução da parte do Senhor, busque conhecer a palavra do Senhor. Davi sabia exatamente sobre isso, por isso que no Salmo de número 119, no versículo 11, ele diz, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É por isso que o versículo 1 termina dizendo que essa palavra, esses mandamentos têm que ser guardados exatamente no coração. Veja que ele não coloca na mente, porque a mente ela consegue distinguir vida de informação. Eu posso ter uma informação de uma coisa do que é certo a fazer, mas fazer exatamente o oposto disso. Ele diz que eu devo guardar no coração. O coração é o interior do ser humano, é de onde brota todo desejo, vontade, toda execução, a alma do homem. Ele está dizendo então que a escritura tem que estar dentro do coração, porque é de lá que procedem todos os desejos, todas as vontades, de maneira que eu seja conduzido não só racionalmente, mas que eu seja conduzido até instintivamente. Note que a escritura, de alguma forma, ela machucando e acabando com a influência do pecado dentro do coração. De alguma maneira ele está dizendo que a escritura ele vai romper com essa cadeia de atos pecaminosos e vai nos limitar quanto aos nossos pecados, porque é do coração que procedem todas as coisas enganosas. Ele diz, guarde no coração a palavra, e não a ignore de maneira nenhuma. Essa motivação de sabedoria que ele coloca aqui, meus irmãos, tem um prêmio no versículo número 2, olha que coisa bonita, porque eles aumentarão os teus dias. Essa expressão é interessante, porque se você está lembrado, isso aqui faz parte do 5º mandamento, lembra? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra e vivas bem. Ele aplica o final do 5º mandamento a toda a lei, e diz que como consequência de viver conforme o mandamento do Senhor, de ter dentro do coração a palavra guardada, é ter exatamente uma vida tranquila, e por isso ele acrescenta no final do versículo 2, e se acrescentarão anos de vida e paz, uma vida longa e uma vida tranquila. Eu sei que você pode estar pensando então está aqui o segredo para felicidade e vida longa. Na verdade, meus irmãos, o livro de Provérbios não é um livro de profecias. E porque não é um livro de profecia, não significa que toda a palavra dele se cumpre. Ele não está dizendo assim que porque você faz isso, vai acontecer isso com toda certeza, porque é profecia. Não é. Ele está falando de probabilidade. Ele está dizendo que as chances de você ter uma vida longa e uma vida de paz é muito maior quando você vive com a palavra no coração. E esse conceito é interessante, porque vida longa, meus irmãos, e vida em paz, não é necessariamente uma vida cumprida aqui na terra e, consequentemente, uma vida sem aperreio. Porque geralmente a gente pensa nessas coisas assim. Mas ele pensa, meus irmãos, em algo maior, porque vida longa, meus queridos, diz respeito a uma vida eterna, diz respeito a viver para sempre, e viver em paz, diz respeito a viver em comunhão com Deus, e viver tranquilo na presença do Senhor, mesmo que o mundo inteiro esteja pegando fogo. Ele está dizendo, você vai ter qualidade de vida. E eu acho bonito quando ele pensa nessa perspectiva, porque ele diz, guarde no coração a palavra, vai pratique essa palavra, não deixe ela para lá, não ignore os mandamentos do Senhor, guarda ela no coração, porque se você ficar andando, caminhando nos caminhos do Senhor, na maneira como Ele está te orientando, você vai conseguir uma vida tranquila, você vai ter uma probabilidade muito maior de você ter uma vida longa e uma vida tranquila. Isso nos leva, meus irmãos, pelo menos a uma primeira resolução aqui de ano novo. Primeira coisa que eu preciso pensar, eu preciso de um compromisso em estar integrando a palavra do Senhor no meu coração. Eu preciso conhecer mais as Escrituras e guardá-la em meu coração. Eu tenho que ter uma preocupação, meus irmãos, de estar com a mente cheia da palavra do Senhor, que eu tenho que estar com a palavra habitando ricamente em minha mente e em meu coração, que existe um compromisso sincero, meus irmãos, nosso, da mesma maneira como em Cristo, de caminhar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade do seu Pai, para que ele pudesse realmente ter essa comunhão com Deus. Se você quer uma vida tranquila na presença do Senhor em 2026, não tem como fazer isso sem começar o ano guardando a palavra de Deus no coração. Para isso,
Melhor do que você se planejar para a academia, para perder uns quilinhos o ano que vem, que bom seria ganhar alguns quilinhos espirituais, ficando gordinho, com o espírito gordinho, cheio de Bíblia. Não seria uma bênção, não é? Por que não planejarmos, ao invés de ficar rico o ano que vem, ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano todo? Por que não, ao invés de nos planejarmos de quais bens eu vou adquirir, eu vou planejar quantos versículos eu vou decorar, eu vou guardar no meu coração, para que eu consiga viver a minha vida muito mais feliz e tranquila. O texto nos traz, meus irmãos, a ideia de que eu preciso guardar a palavra do Senhor. Como caminhar sabiamente nesse ano novo? Primeiro passo, comece o ano guardando a palavra no coração. Segundo passo, caminhe sustentado pela graça e pela verdade, versículos 3 e 4. Interessante as expressões que ele vai usar aqui no versículo 3. Ele usa a expressão benignidade e fidelidade. Essas duas palavras, meus irmãos, bondade, fidelidade, misericórdia, são palavras que sempre estão atreladas à própria aliança. Elas são duas palavras bem complexas, eu já falei várias vezes aqui na igreja sobre elas, tão complexa que a lista de possibilidades de tradução é enorme para elas duas. Mas tem duas coisas que são muito importantes, todas as duas diz respeito ao caráter de Deus. Diz respeito a quem Deus é. Ele é bom e faz bondade. Esses dois conceitos aqui são especiais. Por isso que às vezes é traduzido como bondade, às vezes como misericórdia, às vezes como fidelidade e assim por diante. Ele está dizendo então que eu tenho que pegar essas qualidades de Deus e não desamparar. Notou? Não te desamparem, benignidade e fidelidade. Ele diz, você não pode abrir mão dessas qualidades divinas com você. Mas eu acho interessante o jeito que ele quer que eu carregue essas duas coisas. Ele diz que eu não posso deixar de lado benignidade e fidelidade, mas que eu tenho que carregar de duas maneiras. Em primeiro lugar, ele diz, atas ao teu pescoço. Isso aqui, meu querido, ele não está dizendo que você tem que ir no shopping, encomendar um colarzinho com pingente, escrito bondade e benignidade, para botar no teu pescoço, não. Ele está colocando justamente que você deveria expor essas qualidades, está vendo? Que você deveria não só ter em Deus essas qualidades, mas que essas coisas deveriam ser o seu caráter também, de forma que você deve se espelhar na pessoa de Deus e exercer isso no dia a dia, para que as pessoas olhando para você, vejam no teu pescoço atributos divinos. Mas como é que eu consigo um negócio desse? Como é que eu consigo expressar isso no dia a dia? O texto nos diz em seguida como é que eu faço isso. Porque ele diz primeiro, pendure no pescoço, depois faça o quê? Escreva no coração. E aqui, meus irmãos, a linguagem é muito bonita, porque ele usa a expressão tábuas do coração, está vendo? Trazendo exatamente a imagem das tábuas da lei, lá do monte. A ideia dessa lei impressa, não agora em pedra, mas agora impressa num coração, de forma que o seu comportamento espelhe o caráter de Deus no mundo. Para que você consiga espelhar o caráter de Deus no mundo, você precisa estar com o caráter de Deus impresso em você. É a lei do Senhor impressa no seu coração. E de novo notem, não tem como eu planejar o futuro, não tem como eu planejar o que fazer o ano que vem, se de novo o meu coração não estiver envolvido nisso. Primeiro ele diz, guarde no coração os mandamentos. Agora ele diz, agora imprime na tábua do teu coração esses mandamentos. Vejam, queridos, que para que eu possa expressar o caráter de Deus no dia a dia, eu preciso estar com os mandamentos do Senhor impresso dentro do meu coração, para que o caráter do Senhor se manifeste no meu pescoço, para que as pessoas vejam. Aí de novo vem uma promessa. Da mesma forma como lá em cima, quando ele diz, se você não abandonar, não ignorar o mandamento do Senhor, e você andar nos caminhos do Senhor e guardar os mandamentos do Senhor, você vai ter uma vida longa e uma vida de paz. Agora ele diz, se você manifestar o caráter do Senhor e mostrar as qualidades do Senhor na sua vida, você achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
Essa imagem, meus irmãos, de encontrar graça e compreensão, são duas expressões que vão aparecer na pessoa de Jesus Cristo, quando diz que o menino crescia em graça e em conhecimento. A ideia, meus queridos, é de que as pessoas vão ver isso em você. É importante que a igreja entenda de que a luz do crente está exatamente quando ele espelha o caráter de Cristo. A lei, meus irmãos, ela é boa exatamente porque ela expressa o caráter de Cristo. Então ele está dizendo, você precisa se apresentar como um cristão autêntico, porque as pessoas vão olhar para você e vão enxergar a luz de Cristo em você. O próprio Jesus nos alertou que se tivesse de falar de nós, que falassem mentindo, capítulo de número 5. E se por um acaso falarem de nós mentindo, nós somos bem-aventurados. Mas note, queridos, que o conceito é, eu preciso mostrar o caráter de Cristo ao mundo, para que eu consiga que o mundo enxergue a luz que está em nós. Era assim que era a igreja de Atos, lembram? De que à medida que eles iam crescendo, o texto nos diz que eles caíam na graça do povo. As pessoas se interessavam justamente porque eles viviam aquilo que eles pregavam. Então nós temos uma resolução para 2026. Eu vou colocar na prática esse negócio na minha vida. Eu vou buscar em Cristo o modelo de comportamento. Se eu tenho uma língua frouxa para falar dos outros, eu vou aproveitar e deixar essa língua frouxa para falar de Jesus. Fale da vida dele para todo mundo. Pode mandar ver. Está vendo aí? Fofoque sobre Cristo. Está lançada a campanha na igreja. Fofocando de Jesus. Se eu, por um acaso, tenho pecados que precisam ser arrancados, eu preciso me lembrar que eu tenho que ser santo para demonstrar o caráter de Cristo para as pessoas. Porque eu não posso ser motivo de escândalo, porque quando eu digo que sou cristão, e o meu comportamento é o contrário de um cristão, dentro da própria família, com meus filhos, na maneira como eu lido com meus filhos, na maneira como eu lido com meu esposo, com minha esposa, dando patada na cara que mais parece um jumento, como eu lido com meus vizinhos, falando mal dos meus vizinhos, intrigado de todo mundo, quando eu lido com meus irmãos, na forma como eu me comporto dentro do meu trabalho, se eu sou uma pessoa, gente boa, tranquila, que serve a todos, ou se eu sou fura-olho, faca nas costas. Vejam, todo o nosso comportamento diz respeito, se é de Cristo a Cristo que você pertence, ou se você pertence ao outro lado. Se tem uma resolução para 2026, é você ser coerente com o Evangelho de Cristo, viver como Ele quer, viver da maneira como Ele deseja. Como caminhar sabiamente no ano novo, meus irmãos? O primeiro passo, comece o ano guardando a palavra no coração. O segundo passo, caminhe sustentado pela graça e pela verdade. Terceiro passo, confie no Senhor mais do que nos seus próprios planos, versículos 5 e 6. Ele começa de uma forma bem interessante. Ele começa o versículo 5 dizendo, confia no Senhor de quê? De todo o teu? De novo está o coração aí, está vendo? Não tem como eu entrar em 2026 esquecendo meu coração. Pela terceira vez ele já disse. Ele disse, guarde no coração o mandamento, versículo de número 1. Ele disse que eu tenho que escrever na tábua do meu coração o mandamento, no versículo 3. Agora ele diz que eu tenho que confiar no Senhor de todo o meu coração. Ele está dizendo que essa confiança tem que ser irrestrita, que eu tenho que confiar no Senhor em todas as áreas da minha vida. Não é confiar no Senhor em uma área. Eu creio que o Senhor cura, liberta, eu creio que o Senhor vai me curar esse ano. Mas crer que o Senhor cura, mas não crer que o Senhor não sustenta, não faz a menor diferença. Crer que o Senhor cura, crer que o Senhor sustenta, mas não crer que o Senhor consola, não faz a menor diferença. É crer no Senhor de forma completa, saber que Ele me preenche em tudo e que tudo que eu precisar, Ele tem a resposta completa para aquilo que eu necessito. Eles confiem nele. Mas tem um impedimento imenso aqui no versículo de número 5, que é o contraste. Note que ele ficou fazendo isso o tempo inteiro. Ele fez esse contraste lá em cima, ele vai fazer de novo agora. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui está o conceito do que é confiar no Senhor. Ele está dizendo, confie no Senhor, mas não confie em você.
não confia em você. Eu sei que a gente gosta daquele versículo, maldito o homem que confia no outro homem. A questão é que a gente sempre acha que outro homem é outra pessoa. É outra pessoa que está longe. Eu não vou confiar em político, eu não vou confiar no vizinho. Não, meu querido, se você quer saber quem é o outro homem, você tem que olhar no espelho para saber em quem você não deve confiar. É maldito o homem que confia em si mesmo também. Porque nós não somos bons conselheiros para nós, meu irmão. Meu irmão, se te soltar, querido, olha, é uma bagunça. Meu pai dizia o seguinte, fulano tem um juízo feito de galinha, se soltar, põe no mato. Mais ou menos isso. Se soltar você, meu querido, você põe no mato. Não tem jeito. A ideia, meus queridos, que nós somos o nosso próprio pior inimigo, porque o nosso coração é mau. Por isso que ele diz, coloque alguém no seu coração que tome realmente as rédeas dele. Não deixe você se achando sábio demais a ponto de fazer os planos para o ano que vem. Eita, ele acabou com a tua lista agora. Porque em outras palavras ele diz, todos os planos que você fez, tudo bem bonitinho, arrumadinho, ele diz, coloque tudo isso abaixo, não te estribes no teu próprio entendimento, não confie na sua capacidade de planejamento, aprenda a confiar no Senhor. Vou te dizer, dos planos que eu fiz, os que o Senhor deixou fazer estava bom, mas o que o Senhor desmanchou foi melhor ainda. Porque no final das contas, meus irmãos, Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não tem a menor noção. A gente não tem a menor noção. Por isso que Ele diz, aprenda a confiar no Senhor. Porque, meus queridos, os nossos planos, eles parecem excelentes. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é o caminho de morte. Os nossos planos sempre parecem bons, sempre parecem. A gente planeja tudo certinho. Mas Ele diz, não confie nos seus projetos. Confie no Senhor. Por isso, olha como é que ele conclui. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer em todos os caminhos é como que dizendo, entregue a Ele a direção. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele. Mas a gente é meio agoniado, não é? Por quê? Porque a gente quer tudo para hoje. A gente quer tudo na hora. Se o negócio ficou ruinzinho, a gente quer que o negócio que o Senhor resolva amanhã. A gente quer que Ele faça o mais rápido possível, porque a gente quer alívio. Na verdade Ele diz, começa a reconhecer o Senhor nos teus caminhos. Começa a deixar Ele conduzir a sua vida. E o que você vai descobrir? Versículo 6. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai botar você no caminho certo. É verdade que esse caminho talvez não seja o caminho que você estava querendo. Talvez não seja o caminho daquele namoro que você estava planejando e que já estava tudo executado e que já ensaiou em casa para falar com a menina. Talvez não seja. Talvez o plano não seja esse trabalho que você está tão animado para começar e que de repente o Senhor não quer que você caminhe por ele. Talvez o plano dele não seja essa faculdade ou essa viagem que você quer fazer, mas seja outro plano. Ele diz, em todas as coisas, coloque na mão do Senhor. E tenha expectativas de que Ele vai conduzir e Ele vai fazer tudo direitinho. Não seja um Sansão na vida que diz, Senhor, meu pai, eu quero aquela moça de Tímina. Eu não sei o nome dela, mas eu quero ela, que se não for ela eu morro. Hoje teve 3 depois, não prestou nenhuma. Mas veja, a gente coloca na cabeça o nosso plano. Ele faz, não meu filho, não faz isso não. Confia no Senhor. Coloca o teu caminho na mão do Senhor. Espere nele, e o mais Ele fará. Essa, meus irmãos, é uma resolução que nós precisamos então, para esse ano, aprendermos a depender completamente do Senhor, depositando nas mãos do Senhor o nosso plano. Nós precisamos aprender a orar dizendo, Senhor, naquilo que os meus planos e sonhos não glorificaram ao Senhor, que o Senhor os destrua. Que aquilo que eu tenho sonhado e desejado para a minha vida, se o Senhor não é glorificado naquilo, que eu desista, que dê tudo errado, que eu quebre a cara e que eu volte para o caminho certo. Porque, meus queridos, o nosso alvo é glorificar o nome do Senhor. Fazemos planos, diz Tiago, faça plano, não tem problema, mas diga, assim o Senhor quiser. Porque às vezes nós transformamos os nossos planos de ano novo em ídolos. Projetos pessoais de crescimento, de evolução. E não é assim que as coisas funcionam.
Ele diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Não fica sendo arrogante achando que você é capaz de fazer essas coisas, não. Não faz isso, não. Como caminhar sabiamente no ano novo? Comece o ano guardando a palavra no coração, caminhe sustentado pela graça e pela verdade, confie no Senhor mais do que nos seus próprios planos, e o último passo, viva o ano novo no temor do Senhor, versículos 7 e 8. Esse é o centro desse capítulo 3. Agora, meus irmãos, ele nos dá um tapa na cara, porque nesse centro aqui, ele vai dizer: preste atenção na vida. Eu acho fantástico. Olha o versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe qual é o princípio, meus irmãos, filosóficos da sabedoria? É saber que você nada sabe. Porque quem não sabe nada, geralmente acha que sabe tudo. Se você está no grupo que acha que sabe tudo, parabéns, você é ignorante. Porque geralmente, meus irmãos, a gente entra para tentar descobrir alguma coisa, estudar alguma coisa. A gente às vezes pensa, por exemplo, que eu vou entrar num mestrado, numa pós-graduação, vou fazer um doutorado numa área para sair com respostas. E adivinha o que é que você descobre durante todo aquele período que você estava estudando? Que você encontrou mais perguntas. Geralmente a sensação que se tem quando termina um curso é: eu não aprendi nada, porque tem muitas outras coisas que eu ainda não sei. Ter a consciência da incapacidade de dominar tudo. Isso é o grande ponto de alguém que está buscando conhecimento. E ele diz isso com todas as letras: diz, não se ache sábio aos seus próprios olhos. Por que não? Porque isso é infantilidade. Olha como é que criança se comporta. Tenta ensinar uma criança. Não ache não. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Como é que eu resolvo esse problema de não ser sábio aos próprios olhos? Está aí no versículo 7 a resposta. Teme ao Senhor. Opa, capítulo 1 já nos ensinou isso. Qual é o princípio da sabedoria? Temer ao Senhor. Ele está dizendo: essa reverência para com Deus acaba com todo orgulho espiritual. Essa sensação que você tem, que você sabe controlar a sua vida, que você sabe o que é melhor para você, que você consegue discernir quais são os melhores caminhos, que você sabe discernir quais são as melhores decisões. Essa sensação é a arrogância pecaminosa de não temer a Deus. Ele diz: tema ao Senhor, que você vai aprender um ponto básico de temer a Deus: submissão a Ele. Submissão ao Senhor. Aqueles que querem viver a vida conforme as suas próprias regras, vão aprender da pior maneira possível. Vão aprender dando murro em ponta de faca, batendo para lá e para cá. Tem um ditado pentecostal que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sei. Mas o que eu sei é: vir pela dor é burrice. Eu não posso dizer outra coisa. O que ele coloca aqui é: aprenda com o Senhor, porque é melhor do que vir todo cheio de machucado. Não, pastor, mas a gente tem que ter relacionamentos com garotas, com rapazes, para a gente se tornar mais maduro. Não, meu filho, você só está acumulando cicatrizes. Quando você terminar quando estiver pronto para casar, você é praticamente recortado da cabeça aos pés, está todo trinchado. Mas o que você tem é uma craca de ferida da cabeça aos pés para tentar sarar. Porque no final das contas, a única coisa que você fez foi se rasgar no meio de relacionamentos. Nota, meus irmãos, que quando nós estamos querendo traçar os nossos próprios planos, a gente só se quebra. Ele diz: não seja arrogante, tema ao Senhor, teme ao Senhor. E de novo vem uma promessa. Notou que sempre tem uma promessa aqui atrelada? Sempre tem uma promessa. Ele teve a promessa lá em cima, dizendo no versículo 2: guarde no coração o mandamento do Senhor e vai ter anos e anos de vida e paz. Ele disse: tem um comportamento de acordo com a vontade do Senhor, e no final das contas você vai achar graça e boa compreensão. Depois ele diz que você não deveria confiar no Senhor de todo o coração, e Ele vai endireitar suas veredas. E agora ele diz: tema ao Senhor, e será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Tem duas coisas que você pode pensar aqui. Se ele está falando disso fisicamente
ou se ele está falando disso metaforicamente. Metaforicamente ele está dizendo, sua vida não vai ser menos sofrida. Ou talvez ele esteja dizendo, você vai sofrer fisicamente. Davi mostra isso com todas as letras. Davi diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos todos os dias, pelo meu constante gemido, porque dia e noite sua mão pesava sobre mim, meu vigor se tornou em sequidão de estio. Note que o problema espiritual de Davi se manifestou no corpo, está vendo? Mas se seja como for que ele está colocando aqui, ele está dizendo, você vai sofrer menos, meu filho. Se você teme ao Senhor e coloca os seus planos nos pés do Senhor, você vai sofrer menos, porque no final você vai ter refrigério e saúde. Que coisa boa, não é? Que promessa bonita. Ele está dizendo que você vai ter menos sofrimentos na vida. Deixa eu dizer um negócio para você. A maioria das pessoas que eu encontro quebradas dentro de um gabinete pastoral não podem culpar nenhuma outra pessoa a não ser ela mesma. Deixa eu te dizer um negócio bem direitinho aqui. A maioria dos buracos que a gente cai, fomos nós mesmos que cavamos. Fomos nós mesmos. A gente foi que se meteu ali. Foi os outros que botaram a gente. Não. É inveja, pastor. O povo tem muita inveja de mim. Não vou dizer nada. Não, meu filho. É você que é um desmantelado. É você que não tem observado o temor do Senhor. É você que não tem prestado atenção nisso. Quando os outros são a fonte dos seus sofrimentos, geralmente é porque o seu coração está longe de todo consolo. Porque quando nós estamos perto de todo consolo, por mais que os outros produzam sofrimentos, os lugares em que nós habitamos são sempre acalentadores. O Senhor nos ensina, você vai ter uma vida muito melhor se você temer ao Senhor. Aqui está uma boa resolução, meus irmãos, para esse ano. Baixar a bola. Uma boa resolução para 2026. Planejar com muito pé no chão e não achar que é esperto o suficiente. O texto nos orienta, meus irmãos, de como ter um 2026 mais organizado, mais bonito, mais bem feito. Em todos esses aspectos aqui, meus queridos, quando nós olhamos para cá, sabe que eu encontro Jesus o tempo todo. Em cada um desses aspectos, Jesus vai se apresentando como aquele que, no final das contas, guardou o mandamento de forma perfeita, e no final das contas, nós vimos vida e paz na vida dele. Foi aquele que atou ao pescoço a benignidade e a fidelidade, mostrando para todos, porque tinha isso no coração, e no final das contas, hoje nós falamos bem dele. No final das contas, meus irmãos, ele foi aquele que confiou no Senhor e não confiou no seu próprio entendimento, dizendo, eu vou fazer a vontade do meu Pai. E o Senhor conduziu as veredas dos caminhos dele, de forma que ele fez exatamente o que o Senhor queria. Mesmo em meio aos sofrimentos, a vontade do Senhor foi feita, ele foi humilhado e depois exaltado. No final das contas, meus irmãos, ele não foi sábio aos próprios olhos. Ele sempre ficava dizendo, minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E no final das contas, mesmo depois de uma morte bem sofrida, ele hoje é o nome que está acima de todo nome. O texto nos convida então, meu irmão, não há passos que você mesmo vai trilhar aqui. Eu gostaria de pensar justamente nesse sentido agora com você. Não é alguma coisa que você possa, pela sua própria força e vontade, realizar aqui. As suas resoluções têm que estar em Cristo. Por isso, guarde a palavra, colocando Cristo em seu coração. A ideia, meus queridos, de que a gente possa encher o coração da palavra. A Escritura nos diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu preciso, meus irmãos, ter a Escritura no meu coração, guardada no meu coração. Se tinha uma coisa que os pais da igreja lá dos séculos 2, 3 e 4 eles se gabavam de ter as Escrituras toda decorada, porque várias vezes em meio à perseguição, eles eram enfiados em masmorras, e eles se gabavam de dizer que não podiam tirar tudo dele, menos a Bíblia. Por que ele não tirava a Bíblia? Porque a Bíblia estava guardada na mente deles, e eles meditavam nela, alimentavam o seu coração.
O Senhor nos convida a ter uma boa resolução e buscar como Cristo solução para a nossa vida na palavra. Quando Jesus é tentado, como é que ele responde? Com a palavra. Quando Jesus está diante de problemas, como é que ele responde? Com a palavra. Todo passo que ele ia dar, o texto fica dizendo, para se cumprir a palavra. A palavra orientou a vida dele toda. Por que a minha não deveria ser orientada assim? O texto nos convida a não abandonarmos os mandamentos do Senhor, a andarmos nesses caminhos, a vivermos desses caminhos. Teremos com certeza anos acrescentados de vida e paz, se não nessa vida, mas em toda a eternidade teremos isso. O texto nos convida a uma resolução de guardar a palavra do Senhor no coração. O texto nos convida a uma resolução, meus irmãos, de vivermos de acordo com o Evangelho do Senhor, vivermos nessa graça e nessa verdade. O texto nos diz que ela deve estar no meu coração, mas porque eu imprimi na tábua do meu coração como uma lei para mim, mas de forma que ela se expresse na vida. As pessoas precisam saber que você é crente, você não é um agente secreto que ninguém nem sabe, nem sonha que você é crente. O pior, você faz um papel tão bom que o pessoal jura que você é filho de Satanás. Que terrível, não é? No interior tem um ditado, isso é ditado dos não crentes. Ele diz, fulano é crente, fulano vai para o céu da boca da onça. Isso não tem, vai para o céu coisa nenhuma. Que é triste, não é? Por quê? Porque o testemunho da pessoa diz exatamente o oposto. Tem uma língua ferina. 5 minutos com ela, ela vai falar mal de alguém, é maledicente, gosta de fofoca, gosta de falar mal do outro, ela gosta de pensar mal do outro, ela pensa sempre que o outro tem alguma coisa errada, ela não pensa o bem do outro, ela não tem nenhum prazer em abençoar o outro, não tem nenhum prazer em amar o outro, para ela é um esforço tremendo, fingir que ama. Ela não tem nenhum interesse em servir ao Senhor, ela quer servir ao Senhor para ganhar alguma coisa em troca. O Senhor nos convida, meus irmãos, a não fingirmos, a vivermos o Evangelho de fato, vivermos o Evangelho de verdade. Essa é uma resolução boa para o ano. A terceira resolução que nós vimos é que nós precisamos aprender a confiar no Senhor e colocar nossos planos na mão dEle. Não, achar que somos sábios, meus irmãos, é uma burrice enorme. Nós não conseguimos enxergar nada na nossa frente, nos estribarmos no nosso próprio entendimento, tem uma baita de uma loucura. O texto nos instrui a confiar no Senhor e esperar que o Senhor resolva a nossa vida, que o Senhor nos conduza. É tão mais fácil, meus irmãos, conduzir a vida deixando que o Senhor resolva. É tão mais fácil esperar e confiar no Senhor e deixar tranquilo. É tão mais fácil ter um problema, o problema está lá, mas não estou nem aí, que eu já deixei para o Senhor, Ele que se vire para resolver, eu não tenho mais nada a ver com isso. O Senhor nos convida, meus irmãos, a descansar nele e não perder noites de sono tentando resolver o problema da economia do Brasil. Como a gente vai viver ano que vem? Jesus está lá no ano que vem. Confia nele. Eu não preciso me aperrear com bolsa de valores. Eu não preciso me preocupar com dólar. Eu não preciso me preocupar com nada disso. Porque o Senhor é quem controla todas as coisas e eu confio plenamente nele. Não preciso. Se Ele quiser me tirar algumas coisas, se Ele quiser me tirar tudo, qual é o problema disso, meus irmãos? Se o Senhor deu, o Senhor pode tirar. Então descanse esse coração no Senhor. Descanse completamente em Deus. Última resolução: ande no temor do Senhor. Não tem como viver de forma diferente. Se você acha que é capaz de viver a sua vida tranquilo, o Senhor te ensina, você não é capaz de fazer isso. Você precisa temer a Deus. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida para conseguir trilhar o caminho bom. Para que você consiga no final ter saúde e refrigério, você vai precisar de Cristo nesse ano. Porque do contrário, você vai terminar o ano tomando um bocado de remédio, de calmante, um bocado de tarja preta para conseguir terminar 2026. Você vai se entupir de remédio, vai fazer terapia, vai achar que para ir para o meio do mato, você vai ficar aquele daquela dona de casa, diz, um dia eu fujo de casa. O Senhor nos convida, meus irmãos, a temer ao Senhor e confiar plenamente nele,
não nos nossos planos e capacidades, porque Ele vai endireitar as nossas veredas, Ele vai conduzir os nossos caminhos. O que é que vai mudar daqui a algumas horas? Nada, não vai mudar nada. Você vai voltar para a mesma casa. Se você deixou ela limpa, você vai achar ela limpa. Se você deixou ela suja, a pia está do mesmo jeito que você deixou. Você não vai mudar de casa, você não vai mudar de carro, você não vai mudar de emprego, você vai encontrar tudo igualzinho. Mas faz parte, meus irmãos, da nossa tradição escolhermos uma data para a gente achar que vai começar tudo de novo. Se é para começar tudo de novo, comecemos com boas resoluções, comecemos com boas instruções, busquemos na palavra do Senhor bons alvos para 2026. Que o Senhor nos ajude com essas resoluções aqui.